Graça e paz a todos queridos e amados do Senhor. Quem vos fala é o pastor Marcos Nas, da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia. Queridos, vamos meditar hoje no livro de Apocalipse, capítulo 5, verso 5, que tem como tema a soberania de Deus na história. Assim diz a palavra do Senhor. Então um dos anciãos me disse: não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Amém. Queridos, a história não é um carrossel que gira enlouquecidamente sem alvo ou destino, nem é como uma nave lançada ao espaço, monitorada pelos homens. A história não está dando voltas como pensavam os gregos, nem está sujeita a um determinismo cego como pregavam os estoicos. A história não é dirigida pelo acaso, nem avança para o caos como pregam os patronos do pessimismo. A história tem um timoneiro. Deus está assentado sobre um alto e sublime trono e tem as rédeas da história em suas mãos. Os céus governam a terra. A história não está à deriva nem nas mãos dos poderosos deste século. Deus é quem levanta reis e destrona reis. Ele é quem levanta impérios e os abate. O Deus Criador é o Deus da providência. Ele não só criou todas as coisas, mas as sustenta e governa. Ele não está diante ou distante da obra criada, como pregam os deístas, nem se confunde com a criação, como ensinam os panteístas. Deus é transcendente. Ele está fora, acima e além da criação. Ele governa soberanamente todas as coisas. Nenhuma folha cai no outono sem o seu conhecimento. Deus é também imanente. Ele age e intervém na obra criada. Ele é o Deus da providência, que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Jesus Cristo, queridos, depois de triunfar na cruz sobre o diabo e suas hostes e vencer a morte, assentou-se à destra de Deus Pai e tem o livro da história em suas mãos. Ele venceu para abrir o livro e seus 7 selos. O desespero dos que choram por pensarem que os perversos prevalecerão no juízo encontra uma resposta. Somos consolados pela irretocável verdade de que o livro da história está nas mãos do Cordeiro que foi morto, mas que vive pelos séculos dos séculos. Embora o mal pareça triunfar, embora os perversos com insolência desandem a boca para blasfemar contra Deus e perseguir o seu povo, embora as atrocidades e barbáries cometidas por homens ensandecidos pareçam se multiplicar, embora as guerras se multipliquem e o derramamento do sangue de inocentes encharque a terra, embora os homens se bestializem e se tornem como feras, destruindo uns aos outros, embora a ganância dos poderosos pareça não ter limites e a opressão aos pobres seja uma realidade sombria, embora a perversão moral tenha descido nos níveis mais degradantes e jamais visto, a história fechará suas cortinas não com o triunfo do mal, nem com a vitória dos arrogantes, mas, queridos, ela prevalecerá vitoriosamente com a vinda do nosso Senhor Jesus. Em breve, Deus chamará os homens para uma prestação de contas. Todos terão de comparecer perante o tribunal de Deus. Naquele grande dia, o bem triunfará sobre o mal, os justos triunfarão sobre os ímpios e a verdade prevalecerá sobre a mentira. Naquele grande dia do juízo, os ímpios serão dispersos como palha e sofrerão uma derrota final e irreversível. Eles serão banidos da presença de Deus para as trevas de uma condenação eterna, enquanto aqueles que puserem sua confiança em Deus e tiverem suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, entrarão na alegria do Senhor e desfrutarão da bem-aventurança eterna. Apocalipse 4 e 5 revela-nos 3 gloriosas verdades sobre a soberania de Deus na história. A primeira delas, capítulo 4, versos 1 a 11, mostra que Deus está assentado sobre o trono do universo. Queridos, o trono é o lugar de honra,
de autoridade, de julgamento. Todos os tronos da terra estão sob a jurisdição desse trono do céu. Todas as coisas no universo são governadas por aquele que está sentado no trono. O trono é o símbolo maior da soberania de Deus. Esse trono não está na terra, mas no céu. O universo não é geocêntrico, nem heliocêntrico, mas teocêntrico. Aqui temos a verdadeira filosofia da história. Os céus governam a terra. O trono de Deus é o trono da graça, de graça e misericórdia, conforme o verso 3 do capítulo 4 de Apocalipse. O soberano Senhor do universo é também aquele que nos ama e nos deu seu Filho. Seu amor por nós é incompreensível e indescritível. Deus nos ama não por nosso merecimento, mas apesar do nosso demérito. Ele nos ama não porque somos merecedores da sua graça, mas apesar de estarmos debaixo da sua ira. O trono de Deus é também o trono do juízo, conforme o verso 5 do capítulo 4 de Apocalipse. A misericórdia sempre é oferecida antes do derramamento do juízo. Somente aqueles que rejeitam a graça experimentarão o juízo. O juiz ou o juízo será certo e implacável sobre aqueles que escarnecem de Deus e pisam na sua misericórdia. Deus não inocentará o culpado. Mas em segundo lugar, queridos, olhando para Apocalipse 5, de 1 a 13, o Cordeiro de Deus está com o livro da história em suas mãos. Queridos, aquele que está sentado no trono tem um livro nas mãos, selado com 7 selos. A história não está à deriva. Ela tem propósitos e será levada à consumação. Mas quem é digno de dar sentido à história? Alguém digno é procurado no céu, na terra e debaixo da terra. Ninguém é encontrado suficientemente digno para desvendar o sentido da história. João chora e desmancha-se em lágrimas ao ver essa cena de pessimismo cósmico. Então escuta a gloriosa mensagem de que o Cordeiro foi morto, venceu e é digno de abrir o livro e desatar-lhes os selos. Nesse momento, a igreja glorificada, os anjos e todo o universo prorrompem em cântico de exaltação àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, dando a eles o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. O futuro não é um cenário de triunfo do mal, mas o palco da vitória retumbante e triunfal de Cristo e de sua igreja. Mas em terceiro e último lugar, Apocalipse 6, de 1 a 17, os acontecimentos por vir estão rigorosamente sob o controle daquele que está no trono. Queridos, o livro de Apocalipse fala de selos, trombetas e flagelos. Os selos foram abertos não pelas mãos dos poderosos deste século, nem mesmo pelo maioral dos demônios. Os selos foram abertos pelo Cordeiro. Cada selo fala de uma ação na história. Os selos apontam para a perseguição do mundo à igreja. As trombetas são uma resposta de Deus a um mundo hostil que persegue a noiva do Cordeiro. As trombetas falam do juízo de Deus misturado com sua misericórdia, enquanto os flagelos são a cólera consumada de Deus sobre os impenitentes. O livro de Apocalipse fala do levantamento e a queda do dragão, do anticristo, do falso profeta e da grande Babilônia. Em suma, quando a história fechar suas cortinas, os inimigos de Deus estarão no lago de fogo e a igreja de Cristo, glorificada, estará reinando com ele no novo céu e na nova terra. Que Deus os abençoe. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra, pelo ensino que nós temos. Obrigado pela vitória que Cristo já consumou na cruz do Calvário. E todos aqueles que seguem são mais do que vitoriosos, mais que vencedores. A ti toda a honra e toda a glória, ó Senhor. A nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, queridos e amados do Senhor, e tenhamos um bom dia passados na sua presença. Amém.